Bom, pessoal, então quero agradecer aquelas pessoas que já estão conectadas e vamos começar essa apresentação que eu estou gravando, e para aqueles que não puderem ver ou que queiram ver num outro momento, nós vamos gravar depois essa apresentação e se pode verificar num segundo momento. O objetivo dessa apresentação, tal como estamos começando agora nessa live, visa destacar um aspecto fundamental do trabalho que fiz na minha tese de doutorado sobre a figura de Jorge Lacerda, esse político que foi governador de Santa Catarina. E hoje nós vamos ver aspectos, atitudes, comportamentos dessa figura tão importante que reforçam a prática de qualidades de liderança. E eu vou utilizar um modelo já consagrado de um pesquisador americano chamado Warren Bennis, que ele fez uma pesquisa muito extensa sobre essa matéria da liderança, tem vários livros publicados, e já é um autor relativamente conceituado e difundido no mundo inteiro. Vamos utilizar como quadro de referência essas competências de qualidade de liderança e exemplificar no itinerário, tal como nós chamamos essa palestra de itinerário seguido, itinerário de liderança de Jorge Lacerda, quais são os aspectos do comportamento, da atitude, que pode ser muito útil para um modelo ou uma referência, ou pelo menos narrativas concretas de aspectos dessas qualidades, tal como, enfim, com as limitações que tem todo o estudo à distância, nós procuramos identificar quais são esses traços característicos que batem ou se encaixam com o modelo de Warren Bennis. No caso, o Bennis, ele trabalha, depois dessa pesquisa que fez com 90 líderes mundiais, ou líderes destacados que tiveram alto impacto na sociedade, ele, depois de muitas entrevistas, questionários, avaliações, vai convergindo em 4 dimensões, ou 4 aspectos, ou 4 qualidades fundamentais em que se denotam a qualidade de líderes de alto impacto. E essas qualidades, em ordem, tal como define Warren Bennis, ele utiliza a capacidade de atrair a atenção, a segunda capacidade, a de dar significado aos objetivos e metas, e inspirar confiança, essa terceira dimensão, e a última delas, a quarta, a capacidade de autodomínio, ou a qualidade de autodomínio. Antes de explicarmos cada uma dessas dimensões e depois verificar qual é ou quais são aspectos dos traços do itinerário de Jorge Lacerda que se encaixam nessas dimensões, convém lembrar que o Warren Bennis, ele foi reitor na tradução nossa, os americanos usam com outra nomenclatura, mas seria o equivalente ao reitor de algumas universidades americanas, é um expoente nessa pesquisa de liderança e foi também um grande professor nas áreas de gestão ou da administração, tanto para empresas privadas como empresas públicas. E ele, nessa conclusão sintética, acaba definindo quais são esses aspectos. Eu gostaria agora, para facilidade da nossa exposição, primeiro dedicar o quadro teórico que nós vamos empregar. Esse quadro teórico é importante porque facilita muito o nosso estudo, especialmente agora que vou pegar na perspectiva dos estudos de Warren Bennis, para essas 90 pessoas que tiveram alto impacto, quais foram esses traços principais ou traços característicos de liderança, e analisando as pesquisas que fizemos em torno dos depoimentos, narrativas de muitas outras pessoas, nós vamos
destacar para todos, para que possam ser elementos de reflexão. Warren Bennis não só trabalhou na sua pesquisa com executivos principais de grandes empresas, mas também fez a sua pesquisa para grandes maestros, músicos, professores, pessoas que tiveram influência, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. O que Warren Bennis quer significar, dizer ou traduzir com atrair atenção? Vem a ser aquela qualidade do líder de magnetizar, aquela qualidade do líder que orienta pessoas para uma determinada direção, metas e objetivos, uma capacidade de integração de objetivos dentro de um sistema mais amplo, que a gente poderia dizer, num sistema de valores, de uma missão, de uma visão de conjunto, de uma visão de sociedade. Portanto, equipara a visão do líder de atração em termos da atenção, dessa convergência que consegue através das pessoas, ela vem a ser a visão que nós podíamos chamar, no caso dos políticos, ou no caso de pessoas que exercem cargos no executivo, uma visão de estadista, daquele que não trabalha para o curto prazo, mas porém integra curto prazo, com médio prazo, com visão estratégica ou visão de conjunto, mas com significado. E essa é a segunda dimensão que Warren Bennis trabalha, de dar significado. Então, um líder dá sentido, significado para metas e objetivos. Portanto, faz com que essa missão, visão e valores, elas cheguem a mobilizar coração e alma das pessoas. Enquanto a atração da atenção é o direcionamento, o foco e atenção a determinados objetivos, o aprendizado, a capacidade de dar significado é a tradução desses objetivos e metas dentro desses princípios, valores, visão e missão. Então vamos para frente. A terceira dimensão é inspirar confiança. O que Warren Bennis quis dizer com inspirar confiança? É essa inspiração de confiança que é produzida ou é consequência de atitudes constantes, atitudes consistentes. Não digo atitudes teimosas, mas atitudes pautadas em metas, objetivos e valores, de uma pessoa que sabe de onde veio e para onde vai. E a percepção do conjunto da sua equipe, das pessoas, dos seus liderados, é uma visão muito interessante para inspirar, guardar a confiança. E nós sabemos que confiança e comprometimento é a qualidade fundamental do líder. Inspirar essas duas coisas, promover, desenvolver confiança e comprometimento, que dá coesão, unidade significativa para a atividade que ele está levando avante. E a quarta e última dimensão, monitorada, percebida por Warren Bennis, é o autodomínio. O autodomínio no sentido da virtude ou de qualidade que ajuda ou permite a pessoa ter equilíbrio, equanimidade, serenidade, capacidade de conciliar, capacidade de se ater a posições divergentes, ouvir com calma e paciência e procurar, com o sentido da racionalidade e também de empatia e um princípio de negociação, com o autodomínio, conseguir estabelecer diálogos, por vezes difíceis, por vezes conflitivos. E essa virtude já é trabalhada por Aristóteles na Ética Nicômaco como uma das aretes, e essa arete é a virtude da temperança, ou a virtude da moderação. E aqui no caso nós ampliamos um pouquinho mais o conceito, porque de fato os gregos entendiam como autodomínio, o domínio político sobre os nossos próprios sentimentos e emoções, de tal maneira que nós não sejamos dominados nem por frustrações, nem por irritações, nem pela ira ou pela cólera. Então aqui nós temos o quadro teórico. Para facilidade didática, eu costumo para os meus alunos,
na área de administração de empresas, tanto da graduação como da pós-graduação, utilizar a seguinte regrinha mnemônica que facilita: ASCA, atenção, significado, constância, autodomínio. A gestão dessas 4 dimensões corresponde àqueles líderes que têm alto impacto nas suas áreas ou atividades que levam avante. E aqui agora nós vamos procurar, dentro das pesquisas que fizemos, ver o que se está adequando a cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, com relação à atenção, isto é, a capacidade de atrair atenção, nós vemos que na perspectiva de itinerário, desde quando estudante até o final da sua vida, é que tinha foco em algumas questões chaves, mas me parece, no meu olhar, nos estudos que fiz, e inclusive vem a ser uma das conclusões do trabalho que está disponibilizado, eu já mostrei da outra vez que nós passamos nesse livro sobre Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, que essa atração, atrair a atenção das pessoas, tinha um foco, um ponto de referência, uma mira, que é a cultura. A questão da cultura é algo dominante na atuação de Jorge Lacerda. Mas esse sentido da cultura, como já havia salientado noutra live, é aquela que eu destaco agora de novo, que está no nosso livro na parte de arte e cultura, em que ele projetava essa preocupação pela cultura já de uma forma madura quando de deputado federal por 2 legislaturas. Dizia aquilo que os nossos compromissos com a nação não se insulam apenas nos aspectos eventuais de seus interesses imediatos. Portanto, ele grava na percepção das outras pessoas que convivem com ele no mesmo trabalho, diz que transcendem a natural dessa órbita limitada, pois se fundem com as finalidades superiores da cultura. E que seriam essas finalidades superiores da cultura? Diz assim, que as nações sobrevivem na história, não pelos efêmeros empreendimentos materiais, mas sobretudo, aí destaca ele, pela marca inapagável que sua cultura deixa na face do tempo. Eu também gostaria de aliar uma outra reiteração de Lacerda no seguinte sentido: a história nos ensina, olha que interessante, que as forças materiais das nações, o desenvolvimento material, econômico, financeiro, também se nutrem das resistências do espírito, forjadas pela cultura. E aqui ele fala de forjadas pela cultura, mas que cultura é esta? Mercê das quais o seu poder de sobrevivência tem superado o impacto das catástrofes. No fundo, uma visão histórica profunda, em que mostra que cultura tem um embasamento nos conceitos da paideia grega e que visa, fundamentalmente a cultura, estabelecer um contato permanente com os valores do espírito, que depois se expressam nas construções humanas em todas as áreas. Mas, fundamentalmente, uma vida baseada, fundada no conceito da arete grega, cultura, arete grega, paideia, e a arete grega, ética nicômaco, nós encontramos as 4 dimensões das qualidades que são como que basilares da vida moral ou da vida da sociedade. A sabedoria para os gregos, ou prudência para os latinos, a justiça, que era prezada, e Jorge Lacerda, nós vemos que tem discursos fantásticos e atuações efetivas nesse campo de dar a cada um o que lhe corresponde, dar a cada um o que é devido, segundo o modelo da justiça. Então, prudência, justiça, a fortaleza e o autodomínio. 4 dimensões chaves da vida de qualquer líder. Por isso, a história humana tem mostrado que o índice de superação, a grandeza de uma nação está, sobretudo, no impacto dessas virtudes compartilhadas socialmente, coletivamente. Então, a sabedoria, a justiça,
a fortaleza ou coragem e também o autodomínio. Portanto, a mensagem é bastante prática. E isso influenciava na capacidade de atrair a atenção. Por exemplo, eu queria destacar um depoimento. Nós encontraremos nesse livro depoimentos fantásticos, que às vezes nós não temos ideia. Enquanto foi fundador e diretor do suplemento de artes do jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, no período de 1946, foi a fundação, ele trabalhava já no jornal Amanhã, fundado por Cassiano Ricardo, que é membro da Academia de Letras, tinha um time espetacular trabalhando nesse jornal, e ali nasce esse suplemento, conhecido como Suplemento do Jorge. Esse suplemento, que foi fantástico, chegou a ter tiragens de 100 mil exemplares, e que as pessoas realmente esperavam para ler no fim de semana, era um semanário. Portanto, havia uma grande difusão desse suplemento, e aqui nós encontramos uma apreciação de Carlos Drummond, que era colaborador assíduo do suplemento de Letras e Artes. Ele dizia assim, lembra-se de Jorge Lacerda, dirigindo com bom gosto e habilidade política, já se fala de habilidade política, portanto uma habilidade de atrair a atenção, o suplemento literário de Amanhã, um jornal que a gente lia aos domingos por causa do suplemento. Mais para frente, outro dizia assim que o esforço, dedicação de Jorge Lacerda, sua grande sensibilidade estética e a inegável capacidade que possui de arregimentação. Esse Almeida Fischer foi o sucessor de Jorge Lacerda, quando depois ele incorporou-se ao governo, foi eleito como governador de Santa Catarina. Sua grande sensibilidade estética, já dizia, e a inegável capacidade que possui de arregimentação e seleção de valores foram um arcabouço do renome com que os leitores têm honrado Letras e Artes. E a gente vê que o nascimento desse suplemento tem uma função importante na vida de Jorge Lacerda, porque ele coordena uma atividade, depois vocês vejam aí no livro que eu disponibilizei, aquelas pessoas que colaboravam com o suplemento Letras e Artes, é impressionante a qualidade, o nível, a estatura de todos esses escritores que convergiam naquela época no Rio de Janeiro e publicavam os seus avanços, as notícias principais da área, de todas as artes. E aquilo era um resumo do que uma pessoa culta precisava se informar das criações dos artistas brasileiros, e com uma diversificação muitíssimo grande. Nós vemos também essa capacidade de atrair a atenção, e aqui eu vou destacar um depoimento de Jamundá, que participou do primeiro congresso de história, que Jorge Lacerda foi o representante oficial do governo federal, representante do ministro da Justiça, no estado de Santa Catarina, para ser o orador oficial e coordenar várias, diziam, missões desse primeiro congresso de história em Santa Catarina. O Jamundá, eu consegui essa contribuição num dos livros que eu pesquisei, que nesse congresso a figura principal era um filólogo chamado Pávia Boléu, e depois de terminado o congresso, ele recorda que, mesmo tendo um visitante tão ilustre, era nessa ocasião Jorge Lacerda quem era recebido como pessoa esperada há muito tempo. Os visitados procuravam conhecer o Dr. Jorge Lacerda. Ao almoço, o ponto convergente foi ele, porque tinha uma palavra, né, umas explicações, uma clareza, uma lucidez, uma inteligência brilhante. E ao almoço foi o ponto convergente. Concluía Jamundá com uma apreciação de caráter pessoal. Eu escrevo aqui, esse é da minha lavra, diz assim: ali, aí está o depoimento que eu queria destacar como a capacidade de atrair a atenção. Ali vi no fundo da interpretação que a palavra atraente, modulada
e plena de encantamento, escondia a personalidade forte, capaz de chegar até onde o sonho já construía. Isso aqui nós temos então uma breve luz que pode nos dar sobre essa questão de atrair a atenção. Podemos pensar que era um literato, que era, enfim, uma pessoa, um poeta, como alguns pensavam que Jorge Lacerda estaria com a cabeça na lua e os pés não estariam no chão. No entanto, nós vemos passagens em que une essa capacidade literária com um realismo que lhe deu a faculdade de medicina, porque é médico de formação e tinha uma capacidade médica também, foi um brilhante estudante de medicina na Universidade do Paraná, onde eu fiz o doutorado, e a inspiração, uma boa parte da inspiração de fazer o trabalho de pesquisa foi exatamente porque estava por lá na mesma universidade. Quando ele fala, por exemplo, da energia elétrica, nós vemos aqui atrair atenção para projetos magnânimos, magníficos, dá um passo exuberante de duplicação ou triplicação da produção energética num estado pobre como era de Santa Catarina. Num dos discursos diz assim: se porventura não me animasse a preocupação de destinar maiores recursos para o setor de energia elétrica e me interessasse e me inclinasse à solução de problemas de menor vulto, ele estava pensando no futuro, pensando na projeção estratégica da produção energética no seu estado. Poderia, com aqueles recursos que foram para a energia elétrica, ter construído nesses 2 anos mais de 1.000 escolas isoladas, mais de 15 grupos escolares, ou mais de 600 postos de saúde. Coube, pois, a tarefa de destinar recursos maciços em obras de conclusão mais demorada. Aqui nós vemos a visão de futuro, coisa difícil de encontrar nos políticos, mas de significação mais profunda para o desenvolvimento econômico da nossa era, para o bem-estar das coletividades e para que se acelere a marcha ascensional, no caso de Santa Catarina, no rumo dos destinos gloriosos que todos nós lhe almejamos. Vamos passar para outra nota, que é dar significado. Oran Benes comenta que, por exemplo, Ronald Reagan era famosíssimo por dar encantamento às suas palavras, porque tinha sido artista de cinema, tinha uma capacidade de dar significado, atração, mesmo para uma tabela nos números, né? Para falar que era muito dinheiro que estavam gastando no orçamento americano, diziam, empilhando notas de $1, tudo que estamos gastando em determinada área vem a ser da altura do Empire State. Então, materializava uma dimensão que podia escapar a grandeza ou a enormidade que era com as palavras. E nós vemos, isso se destaca nas 4 entrevistas que fiz, de pessoas que já são falecidas. João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro do Planejamento e fundador do IPEA. Ele foi secretário de Jorge Lacerda como deputado federal. E depois, Norberto Ungaretti, foi secretário dele enquanto no Executivo, no início do governo, durante o governo do estado de Santa Catarina. Todos eles nos falam dessa grande capacidade de dar significado. E vamos ver o famoso discurso, que foi o discurso das dragas, em que ele enfrenta a parada do grande problema nacional de um problema de assoreamento desses portos no Brasil inteiro e a falta de investimentos em relação a essa matéria. Vamos ver, eu gostaria de me fixar, ainda que a gente não abarque todas as dimensões daquilo que vamos falar sobre Jorge Lacerda, desses 4 aspectos, mas aqui eu tenho um relato do próprio discurso que está no livro Democracia e Nação. Eu vou com pausa, vou até dar um pouquinho de entoação, para entenderem como era essa capacidade de transformar, dizia João Paulo dos Reis Veloso, o ex-ministro, dizia que conseguia de um tema pedestre, isto é, de calçamento comum, de coisa que não se encontraria, uma dimensão de puxar
a emotividade ou reações da sua plateia, no caso eram os deputados, para aderir-se à sua causa. Então diz ao presidente da Câmara: enquanto isto, senhor presidente, vai se acentuando o declínio em tonelagem de nossa navegação. Em consequência, comerciantes e trabalhadores atravessam momentos difíceis e os produtos permanecem retidos em suas fontes, distantes dos centros consumidores, frustrando assim as tentativas de sustar o encarecimento da vida. Reclamam, pois, providências os portos brasileiros. Ilhéus, Aracaju, Natal, Areia Branca, Fortaleza, Camocim, Laguna, pedem socorro, mas parece que em vão, porque a papelocracia, olha o termo que utiliza, porque a papelocracia já assentou seus fundamentos na terra de Santa Cruz. E o Brasil se nos afigura o paraíso ocioso da burocracia, em que a dança e a contradança do papelório se convertem no predileto lazer dos deuses da administração pública. E os papéis se multiplicam nos despachos sucessivos e nas exposições intermináveis. E aqui vem o núcleo que arranca as iniciativas daqueles que precisavam votar. Quantas dragas, senhor presidente? Dragas. Senhor presidente, já navegam pelos mares do DASP. Há dragas apitando ainda nos editais de concorrências públicas. Irrompem dragas por toda parte, dragas fotogênicas nos catálogos estrangeiros, dragas nos livros e dragas nas pranchetas. Há dragas nascendo no pensamento dos nossos técnicos e há dragas morrendo nas gavetas das repartições. Dragas flutuam na imaginação dos nossos marítimos e das populações das cidades portuárias do país. Há dragas na fantasia das nossas autoridades. E mais dragas existem na intimidade inconfessável dos cálculos vorazes, dos eternos intermediários dos negócios da República. Mas, conclui Jorge Lacerda, senhores deputados, onde justamente não há dragas é nos pobres portos abandonados do Brasil. O discurso das dragas, famoso, repercutiu por todos os jornais do Brasil inteiro, atraiu as atenções, deu significado à necessidade e balançou aqueles que se encontravam nessas condições das dragas fotogênicas, das dragas que provocam o papelório da nossa burocracia. Há mais elementos que nós temos da questão de trazer ou de dar significado, mas eu vou dar um pause nessa dimensão e já passar para a inspiração, confiança, consistência nas suas propostas. Eu perguntei em certa entrevista de um depoimento assim pessoal para o Dr. Ungaretti, já falecido. Nós sabemos que é um jurista catarinense de grande prestígio, professor universitário e político. Eu perguntei sobre que aspectos ele via que marcavam a figura de Jorge Lacerda. Ele dizia assim: eu acho, primeiro, a sua formação de verdadeiro democrata. Há alguns que desconfiam de que tenha sido democrata, porque teria raízes no integralismo, nos anos estudantis, permaneceu com esse tom de cristão e afeiçoado a essa doutrina, mas nunca teve uma atuação de caráter totalitário. Sempre foi um democrata, conhecido como democrata em todas as suas ações, tanto assim que liderou um jornal, o Suplemento de Artes, Letras e Artes, do jornal Amanhã,
onde as correntes eram conflitivas. Nós tínhamos marxistas, nós tínhamos gente de esquerda, de direita, tal como se... E era um conciliador, tinha uma mente diplomática e uma capacidade de arregimentar e conciliar pessoas, respeitando as ideologias possíveis. Eu acho, primeiro, a sua formação, diz Ungaretti, de verdadeiro democrata, porque era um homem que respeitava o direito das pessoas divergirem dele. Um homem que não exerceu em nenhum momento a vingança contra os que criticavam. Pelo contrário, ele sempre foi cordial com todos, respeitava, nunca cerceou a liberdade das pessoas de opinar. Veja, essa capacidade de inspirar confiança que dá um líder que permite que se receba críticas, correções e divergências com relação à sua forma de pensar. Respeitava, nunca cerceou a liberdade das pessoas de opinar. Então, primeiro isto, dizia Ungaretti que ele era muito jovem. Ungaretti, quando começou como secretário do governo, era um jovem estudante de direito. Ele confiava totalmente, enfim, as coisas importantes que ele estava recebendo, e formava o seu time. Então, inspirava uma confiança e forjava e formava outras lideranças. E diz aqui, então, primeiro isto, a sua feição democrática, do seu modo de agir respeitando as pessoas, o direito das pessoas, e depois eu diria uma frase que já se usou, mas que no caso dele é absolutamente fiel. Ele serviu a política e não se serviu da política. Nunca fez nada que pudesse sugerir proveito pessoal ou beneficiar a grupos determinados. Sempre conduziu na política como se espera que alguém se conduza, pensando grande, pensando no benefício dos seus representados, do seu Estado, cumprindo o seu mandato com dignidade. Eu queria destacar, e eu acho importante isso, que durante o tempo que ele esteve no suplemento de artes, letras e artes do Rio de Janeiro, que está disponibilizado pela Biblioteca Nacional, que todo mundo pode entrar nisso pela internet e fazer consultas, é espetacular. O suplemento Letras e Artes foi um grande garimpador de talentos, e é bom pensarmos em Jorge Lacerda como um atrator, como um magnetismo para atrair talentos. Suplemento Letras e Artes, na página 98 do livro, que eu estou tratando disso, graças ao talento do Jorge Lacerda, manteve o espírito inovador, lançando sistematicamente concursos literários que possibilitaram o aparecimento de talentos. Vejam, talentos que nasceram nesse percurso, como Clarice Lispector e Dalton Trevisan. Num dos depoimentos, eu tenho aqui o grande concurso de 1946, portanto, no ano de fundação do suplemento Letras e Artes, como destaca Lamego, que faz essa pesquisa, não poderia ser um evento deslocado do espaço literário. Muito pelo contrário, foi um espaço de grande inclusão e de divulgação de literatura, tendo como um dos seus ganhadores o paranaense Dalton Trevisan, então com 21 anos de idade. O inspirar confiança. Eu paro aqui, já estamos dando 34 minutos da nossa palestra, falar rapidamente de autocontrole ou autodomínio. O contato com Jorge Lacerda, todos os que eu entrevistei, e as referências que tenho, são muitas, se virem a bibliografia utilizada para a confecção dessa tese, foi extensa. Mas há um episódio gráfico, e eu vou terminar com a leitura desse episódio, que mostra uma capacidade que alguém dizia, foi o seu irmão Constantino Lacerda, que deu um depoimento, hoje já falecido, que dizia que se poderia destacar no aspecto perceptivo da figura de Jorge Lacerda, que ele tinha esprit de finesse, um espírito de delicadeza, de modo de conseguir os resultados usando a sua inteligência diplomática, que era fantástica, usando os critérios de Kelsey. A diplomacia, a inteligência diplomática de conseguir
convencer aquilo que por vezes é divergente. Diz assim: era um admirável virtuoso da política. Conhecia-lhe os segredos e praticava como uma arte, tecida de 1000 filigranas e sutilezas. Quando os estudantes, aqui é o caso, relato isso, vocês desculpem a demora, depois podemos abrir para algumas perguntas. Quando os estudantes da Faculdade de Odontologia programaram um comício à noite diante do Palácio do Governo, a fim de reclamar o pagamento de um auxílio, aí no caso de 1 milhão de cruzeiros antigos, que o governador havia prometido, mas estava tardando, um amigo telefona-lhe, pondo-o a par do movimento. Convém o senhor sair do palácio, o governador aconselhava o amigo. Os ânimos estão muito exaltados e eu receio que possa haver alguma desconsideração ao senhor, mesmo porque há adversários atrás desse movimento. Querem transformar uma reivindicação, que virá a seu tempo, em um caso político. Isso foi às 16 horas, mais ou menos, 4 da tarde. À noite, os estudantes e alguns professores da faculdade saem à rua, portando cartazes, e dirigem-se ao Palácio do Governo. As portas estavam abertas e não havia nenhuma sentinela na entrada. Ao estacionar diante do edifício, quando já tomavam posições para iniciar o comício, eis que um ajudante de ordens do governador se dirige ao grupo, fora convidá-los em nome do governador para que entrassem. Em seguida, todos acompanham o oficial subindo as escadarias do palácio. Jorge os esperava no gabinete, cercado de 2 secretários. Foi recebê-los na porta, convidou-os a se aproximarem da mesa de despachos. Ali, e antes que alguém do grupo dissesse o motivo daquela concentração, fora de hora e sem pedido de audiência, Jorge começou a falar em termos da mais clamorosa simpatia e cordialidade pela presença, naquela sala, dos alunos e professores da Faculdade de Odontologia, e assinalou a estranha coincidência daquela visita inesperada com a assinatura da mensagem que ele tinha sobre a mesa, solicitando à Assembleia Legislativa um crédito especial de 1 milhão de cruzeiros destinados a adquirir os equipamentos para aquela faculdade. Após uma breve oração, e ante a perplexidade de todos os presentes, mandou ler a mensagem e, a seguir, assinou-a sob uma vibrante salva de palmas, e os raios que os moços traziam para descarregar sobre o governador em discursos inflamados transformaram-se em orações encomiásticas e abraços de congratulações. E aqui fica essa ideia das 4 dimensões, e eu finalizo que é muito enriquecedor ler o capítulo 2 desse livro que disponibilizei, e utilizar essa nomenclatura que me parece importante de Warren Bennis, ASCA. Então, o primeiro é atrair a atenção. Nós vemos essa qualidade em dimensão superlativa na figura de João de Lacerda. O segundo momento é dar significado a metas e objetivos, com a perspectiva que tinha de domínio de literatura, de domínio porque era formado também em direito, um brilhante estudante de direito. Foi assessor do ministro da Justiça naquela altura, o ministro Atroaldo. E terceira dimensão, aqui apresenta que é essa de consistência, constância. E a quarta e última, destacada por Warren Bennis, é essa capacidade de autodomínio. Isso daí pode servir-nos de quadro para esse breve ensaio que estamos fazendo. Com certeza depois vou publicar um artigo sobre essa matéria, que é bastante esclarecedor para a exemplificação de um modelo bastante utilizado de liderança, que pode servir para complemento de um trabalho, utilizando figuras de brasileiros. Essa é a grande ideia. O trabalho de pesquisa se valoriza com uma aplicação que torna, não só termos lá o exemplo de Thomas Edison, um exemplo, um CEO, um executivo principal de uma grande multinacional, mas trazermos, enfim, conhecimento. E a minha ideia foi capturar ou trazer a dimensão de liderança de alguém que tenha transitado por tantas áreas diferentes, pela medicina, pelo jornalismo, pelo direito, e pelo legislativo e pelo executivo.
Se houver alguma pergunta, a gente pode responder, mas sei que é adiantado da hora, talvez para uma ou outra pergunta, se houver. Se não, depois eu já gravamos isso daqui, vai ficar disponível no Story e depois eu vejo se passo para o YouTube. Ok, pessoal? Se houver alguma... Eu estou vendo que o Davi Quitanda está por aí, a Lélia está presente, o William, o Guilherme Stumpf e outros amigos, Raimundo, Neto, está por aí, não é? Ok, pessoal. Se alguém quer formular alguma questão, a gente vai para frente. As pessoas que eu fiz entrevista, só para vocês terem presente, o Dr. João Paulo do Reis Veloso, fiz no Rio de Janeiro, todas essas entrevistas foram no ano 2008, por aí. Ele já está falecido, foi ministro do Planejamento. O Davi Quitanda está perguntando, o tema de hoje foi sobre características de liderança do Jorge Lacerda, segundo o modelo, o quadro teórico de Warren Bennis. Isso vai estar, se você entrou no final, você vai poder usufruir no Story, eu vou deixar gravado, e depois eu faço um download para o YouTube, que eu já sei fazer isso daí. Então fica também como referência para a gente poder passar para os amigos. Eu sei que nem todo mundo consegue estar nas lives, mas é uma experiência que eu estou fazendo, e à medida que os temas agora eu já vou trabalhar mais com questões de caracterologia, vamos trabalhar com aspectos de liderança, e a gente vai complementando com as pesquisas de personalidades. E aqui eu estou aproveitando a figura de Jorge Lacerda, que para mim foi bastante interessante essa pesquisa. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, a gente já encerra por aqui. Então, eu vou dando um grande abraço a todos que assistiram e fica para ir para uma próxima. Eu creio que daqui a um mês nós estamos avisando aí um próximo tema para aqueles amigos que queiram assistir. Um grande abraço, pessoal. Fantástico. Nos vemos na próxima live. Grande abraço.